Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Aos nossos caríssimos telespectadores e toda essa gente que acompanha o nosso trabalho aqui através da TVI São José dos Campos, o trabalho desse programa que é TI Gestão Empresarial, que tem o objetivo de levar o conhecimento sobre gestão empresarial e a área de TI, a influência que tem na gestão empresarial também. E nós estamos aqui hoje com um convidado que tem muito conhecimento na área de importação e exportação, que é o tema que nós vamos falar hoje. E como eu disse para vocês, aquele nosso diagrama sempre vai estar presente. Ele nunca mais vai sair da nossa vida. Tá? Porque toda empresa sempre vai ser daquele jeito. E eu tenho uma surpresa para vocês, aí nos próximos dias, talvez para o mês que vem, né? Que é o lançamento da obra Empresa Sempre Foi Assim, que é um livro que foi escrito em 2004, eu demorei um pouco, mas acho que esse ano sai. Então, é uma novidade para os nossos telespectadores, para as pessoas que acompanham nós, tá? E eu desejo uma boa noite, um bom programa, bom proveito, e vamos aprender nos divertindo, né? Ou se divertir aprendendo, é a coisa mais gostosa que tem na vida. Nós temos que trabalhar com responsabilidade, mas bem tranquilo, né? Bem consciente daquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Como eu disse para vocês no começo, o indivíduo já é uma empresa, né? E então nós estamos hoje iniciando mais um programa e vamos tratar hoje justamente de importação e exportação. Muito importante para todos nós. E eu já vou pedir aqui para o nosso Cauã, muito obrigado, Cauã, pelo seu trabalho, também agradecendo o nosso diretor, o Ferreira Leite, que está sempre presente, está corrigindo o nosso trabalho, aquilo que a gente deixa um pouco a desejar, ele corrige, e isso é muito bom. Para quem está na frente da câmera aqui, é como um jogador de futebol, ele tem que ouvir o seu treinador, se ele não ouvir, jamais ele vai ser um bom atleta. E nós aqui, na frente também, aqui da telinha, temos o nosso diretor que está lá, né? Como um maestro com a batuta dirigindo nós. Cauã, por favor, você pode colocar aí para nós o primeiro frame? Então aí nós temos, né? A controladoria, como nós dizemos, né? Lembra que nós falamos do diagrama, que nós temos a área financeira, comercial, produtiva, e na área financeira nós temos contas a pagar, controladoria e contas a receber. E nós abrimos a área, o departamento de controladoria. Esse departamento ele tem os setores. E esse departamento é um que é bem complexo dentro das empresas, porque ali tem a gestão da empresa toda. Como nós podemos ver aí, o setor de contabilidade, fluxo de caixa, orçamento, custo, lucro, ativo fixo, jurídico, recursos humanos, folha de pagamento. E hoje nós vamos tratar da parte fiscal, tratando de importação e exportação. No próximo capítulo, nós vamos tratar de tributação. Por favor, o próximo frame. Então, nós temos aqui, como nós vimos no primeiro capítulo, as empresas, ela nasce no indivíduo já. Vai para a família, que deve ser gerida como uma empresa, com todo o seu controle financeiro bem equilibrado. Assim, nós vamos ter uma sociedade muito melhor, que é o nosso objetivo no mundo todo. Então, nós temos a empresa de iniciativa privada e as empresas públicas também. E todas elas recebem produtos e entregam produtos, fazendo girar o sistema financeiro mundial. Próximo, por favor, Cauã. Então, nós temos aqui empresas, né? Temos os códigos de operações. Muita gente hoje faz uma confusão muito grande entre o código de operação, a natureza de operação, que é o NOP, que era antigo, mas ainda continua, e tem o CFOP, que é o Código Fiscal de Operação. Os dois são correlatos.
com pequenas diferenças, mas eles têm o mesmo objetivo, que é o quê? Determinar o recolhimento dos tributos, as taxas brasileiras. Então nós temos, para as entradas, nós temos as entradas dentro do Estado que começa com o dígito 1. Mais para frente nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe, mas não tão profundamente, que não é o objetivo do programa, é mostrar a característica e saber que existe e a função de cada um. Então nós temos ali o 1 dentro do Estado, 2 fora do Estado e o 3 entrada do estrangeiro, importação, que é o que nós vamos tratar hoje. E para a importação, aliás, para a exportação, nós temos então as saídas, que é de dentro do Estado, que começa com o dígito 5, e fora do Estado com o dígito 6 e o 7, exportação. Então, o que nós temos de relação 1, 2, 3 na importação, na entrada de produtos, de mercadorias nas empresas, nós temos a saída, que é o 5, 6, 7. Por favor, o próximo, Cauã. E aí, então, nós temos o nosso diagrama. De um lado, nós temos a documentação de importação, notas fiscais de entrada. Quem faz a nota fiscal de entrada é a própria empresa brasileira, porque as empresas internacionais não têm essa figura desse documento, nota fiscal. E esse documento é a base do controle de todas as taxas brasileiras. Inclusive, aqui cabe um comentário, porque quando os profissionais da área de gestão do exterior chegam ao Brasil, eles demoram um pouco para entender isso, que o documento nota fiscal é primordial para nós. E do lado da exportação, também nós temos que emitir a nota fiscal de saída, o faturamento normal, e entregar para o despachante para preparar a documentação de exportação. Assim como quando chega uma mercadoria do estrangeiro, o despachante prepara para emitir a nota fiscal de entrada dentro do Brasil, nós temos também a nota fiscal de saída e o despachante prepara os documentos de exportação. Próximo frame, por favor, Cauã. Então, nós temos aí os sistemas especialistas. Então, dentro de um ERP, que é o Enterprise Resource Planning, nós temos o sistema de controle da gestão da empresa. Que sistemas especialistas são esses? São os sistemas satélites. O sistema de controle de importação e exportação, sistema de logística, etc. Nós vamos ter uma listinha aqui. E toda a documentação necessária para se fazer uma importação. E com essa documentação, nós vamos emitir a nota fiscal de entrada e dar entrada no ERP, tal como um fornecedor nacional, com toda a tributação exigida pelo fisco. O próximo, por favor. E aqui nós temos a exportação. Então, como eu disse, o que o despachante faz? Né? Ele recebe a nota fiscal emitida pela empresa e prepara toda a documentação para exportação. Então, a empresa emite a nota fiscal e o despachante vai emitir invoice, preparar, né, a proforma, ele vai fazer toda a documentação para a exportação, para poder despachar o material exportado. Próximo, por favor, Cal. Acabou? Beleza. Então, aqui nós temos aí como é feito uma exportação. Então, nós temos a visão do que é uma importação e do que é uma exportação. Então, para a cabeça de todos, quando nós deparamos com uma natureza de operação ou com um código fiscal de operação, que é o CFOP, o primeiro dígito vai dizer se essa comercialização está sendo dentro do Estado, fora do Estado, ou uma importação. Ou se está sendo uma venda dentro do Estado, fora do Estado, ou uma exportação. E com isso, nós temos então aqui, né, um convidado muito especial da área de importação e exportação, que ele já trabalha há um longo tempo com isso, ele é engenheiro mecânico de formação e outras formações, também com experiência internacional, né, com estudo fora do Brasil, com especialização fora do Brasil, e essas pessoas são muito importantes para nós, porque elas vivem o dia a dia e nós vamos bater um papo aqui com ele a respeito da importação, da exportação, inclusive os rumos disso dentro do Brasil. E no final nós vamos falar sobre TI, como todos os programas, como eu expliquei para vocês. Nosso programa ele tem 3 blocos. O primeiro é sobre gestão, depois nós temos uma entrevista com o convidado que trata daquele assunto do dia, do programa, e depois nós falamos de TI, a influência que tem em tudo isso. E eu já expliquei para vocês e volto a explicar por quê.
quem está assistindo agora pela primeira vez, é importante assistir todos os capítulos, porque desde o primeiro é um curso, é uma aula. Quando terminar os 25 capítulos dos episódios, 26 episódios, vocês terão a noção e o conhecimento do que é uma empresa, a área de TI, como controla, o que é um ERP. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mercado nós nos deparamos com muitos empresários, gestores, que eles falam muito em ERP, porque tem ERP no mercado, vários bons, né, que atendem muito bem, mas a sua empresa precisa estar muito bem preparada para receber. Então não adianta eu comprar um carro excelente se eu não tenho uma estrada preparada para ele. Então não adianta eu comprar o melhor ERP, porque todos eles fazem aquilo a que se propõe, né? Algumas coisas podem ser que não, o empresário faz uma adaptação aqui e ali, de acordo com a sua necessidade. Mas todos eles têm o mesmo chassi, o mesmo conceito. Mas a tua empresa precisa estar preparada. Se não tiver, não tem como. Então, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, nós vamos começar o nosso bate-papo com o nosso queridíssimo Denner, que trabalha com importação e exportação. Inclusive, quando ele veio para cá, ele ligou para mim e falou: estou preocupado, rapaz, que ele acabou de sair do aeroporto de Guarulhos, né, que foi fazer um trabalho lá, e veio, e graças a Deus chegou a tempo aqui, para a gente poder sugar um pouquinho da mente dele, né? E aí, Denner, bem-vindo aqui ao programa TI Gestão Empresarial, com a apresentação do Cido Claro, direção do Ferreira Leite e da operação técnica do nosso querido Cauã ali, que está sempre prontinho ali, né? Você viu? Tudo que a gente pede ali já está disparando lá, beleza. Parabéns, Cauã, muito obrigado pelo seu trabalho. E vamos conversar aqui com o Denner, então. Fala um pouco de você, depois nós vamos entrar um pouco na tua atividade, o que você faz. Sim, primeiramente queria agradecer a todos aí, você principalmente pelo convite, né, que está aqui presente, falando um pouquinho do que a gente faz no dia a dia e daquilo que a gente gosta de fazer, né? São mais de 20 anos de trabalho com importação e exportação, grandes empresas, empresas de médio porte, e hoje nós tenho a minha empresa, que eu faço todo o trabalho de assessoria e gestão de negócios para pequenas, médias e grandes empresas. Você pode falar o nome da sua empresa, tá? Você tá pode bom. Aí fazer o seu merchan, depois você paga um almoço para mim, tá tudo em com dia. Com certeza. Tá bom, pode ficar à vontade aí, tá bom? Obrigado, Cido. Minha empresa é IPC Supply, Soluções Integradas, né? Hoje eu sou importador, né? Eu tenho uma importação de um produto, de um player que é o maior player global no ramo de gramas sintéticas, né? Nós fazemos campos de futebol, sistema de decoração, então eu sou um atacadista, sou um importador atacadista. E eu tenho vários clientes, indústrias de grande porte, que eu cuido da importação de máquinas e equipamentos, né? Sistemas de segurança NR12 para máquinas e equipamentos. Então faço regimes especiais, drawback, laudos técnicos. Então eu cuido da operação de ponta a ponta, desde a importação, né, até a entrega para o cliente final. Correto. Você falou aí uma palavra mágica, né? Uma palavra interessante, drawback. Muita gente não sabe o que é um drawback. Como, sim, por exemplo, o projeto Ricoff, né? Depois tem aquele outro projeto também de produtos importados que você tem redução no ICMS, sim, né? Então, para 4%. Hoje a gente tem operações com benefícios fiscais, né? Todo estado tem benefício fiscal, né? São Paulo, o pessoal fala que não tem, mas tem um outro nome, chama regime especial. Então, a nossa expertise vai além de processos operacionais. Nós temos todo o conhecimento jurídico, fiscal, tributário, né, de praticamente todos os estados. Então, a gente procura entender qual que é a operação de cada empresa, qual que é a necessidade do cliente. É um cliente que é simples nacional, é um cliente que é lucro presumido. Então, isso interfere muito no resultado do negócio, né? E nós temos também operações de importação por encomenda, né? Você falou importação, não existe só importação direta, existe importação por encomenda. Então eu tenho algumas empresas, né, com benefícios fiscais que eu posso usar esse benefício fiscal, por exemplo, e liberar a carga em qualquer local do Brasil, né? Hoje eu opero com uma trade de um outro estado, né, que a gente consegue liberar, temos clientes no Brasil todo que a gente faz a liberação
na zona primária e zona secundária, né? Zona primária, porto, aeroporto, e zona secundária, Porto Seco, EADES. Então, é uma operação muito interessante, que evita aquela corrida de empresas ir para um determinado estado. Muito começou no Espírito Santo, com o Fundap, com o Invest, né? Muitas empresas abriram filiais lá, outras foram para Itajaí, Santa Catarina, Minas Gerais tem seus benefícios também, muita empresa indo para Minas Gerais devido a razões de benefício. Então, assim, as empresas vão se movimentando, buscando maximizar seus lucros, né? Então, todo o sistema de gestão é importante, e também essa parte legislativa, de tributos, né, fiscais, que são extremamente importantes para as empresas serem competitivas, né? O que as empresas estão buscando não é pagar menos imposto, é ser competitiva no mercado. Certo. Porque ela normalmente ela vai importar um produto para industrializar, né, ou para revender, né? Ou é um ativo mobilizado, é uma máquina que ela vai buscar trazer para ser mais competitivo. Então, assim, é assim que funciona. Certo. Inclusive, você falou aí na Fundap, né? As empresas Fundap, lá do Espírito Santo, né? Sim, eu conheço bem o benefício. Eu fui lá para Vitória, para a gente fazer a implantação de um faturamento, né? Para atender empresas Fundap e tal. Tem muitas empresas que importam por lá porque tem benefício fiscal do ICMS, né? É muito importante. E outro ponto também, em 2004, eu participei de um projeto em Curitiba. Até vou mandar um abraço para o meu amigo Olívio, lá de Curitiba. Olívio, um grande abraço para você, um excelente diretor de TI. A gente chama de diretor, eu chamo ele de diretor, ele fala, não, eu sou gerente. Olívio, um abraço para você, um abraço para os curitibanos, um abraço para esse povo maravilhoso, que eu tive o prazer de morar 2 anos aí em Curitiba, né? Sou paranaense também, então 2 anos eu morei em Curitiba. E nós lá trabalhamos para ele, para um projeto Ricoff, né? Porque eles têm um software de manufatura lá, tá? Que é um software próprio da empresa, é um software desenvolvido pela própria empresa, atende muito bem a empresa, e eles precisavam fazer algumas adaptações para atender o projeto Ricoff, que foi implantado por uma empresa especialista em sistema de importação e exportação, né? Então, o projeto Ricoff fazia o benefício, né, tinha o benefício para eles, né? Assim como tem a Fundap lá no Espírito Santo também, né? Sim. E você falou de drawback aí. Troque em miúdos para nós isso aí, porque para mim, né, até que eu tenho uma noção, entendeu? Mas os nossos telespectadores falam assim, o que é drawback? Que nome é isso? É algum prato de comida e tal? Não, é uma brincadeira, mas às vezes, eu, por exemplo, eu nunca tenho vergonha de perguntar o que é. Numa reunião, às vezes, a gente ouve muitos nomes lindos, bonitos, né? E fica aquela interrogação na cabeça. A gente fica olhando assim, fica aquela interrogação na cabeça, e as pessoas têm vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha, não. Eu falo assim, por favor, dá para você me explicar o que é isso aí? O que é essas siglas que você está falando aí? Porque eu não entendi nada. Então é muito bom esclarecer isso. Dá para você esclarecer para nós, por favor? Com certeza. Drawback, faço muitos drawbacks, né? Principalmente que a maior parte das empresas que eu trabalhei eram multinacionais, exportadoras, né? E, então, quando você faz uma importação para um projeto, para uma máquina, algo que você exporta, quando você faz a exportação, você tem a isenção dos impostos, né? Então, todos os tributos federais, estaduais, ICMS, IPI, PIS, COFINS, você não recolhe, não declara, não recolhe, é zero tributação na exportação. E quando você compra, você importa algum insumo que vai ser utilizado no seu produto que vai ser exportado, então você tem a isenção na importação, tanto do imposto de importação, quanto do ICMS, PIS, COFINS, IPI, tudo. Então é um benefício, porque o que acontece com as empresas, né? Porque ficam acumulando impostos. Então a maior parte das empresas exportadoras, né, ela tem um acúmulo de impostos. Então ela tem que fazer um processo junto à Secretaria da Fazenda para poder recuperar esses impostos. Nós temos também os nossos parceiros que fazem esse trabalho, né? Já fiz muito desse trabalho de recuperação de crédito de ICMS, porque o que você compra no mercado interno e que vai para exportação, né? Você tem o drawback interno, que você tem a suspensão dos impostos federais, né? Você tem a suspensão, mas o estadual não. E aí você fica com esse crédito, porque você exporta a máquina, esse crédito que você compra a mercadoria aqui internamente, você vai ficar com esse crédito. E aí, né, depois que você exporta a máquina, comprova a exportação, né, que você tem a DU e o CE, que é emitido por último, né, comprovante de exportação,
aí você pode abrir um processo e junto à Secretaria da Fazenda e fazer o pleito de apropriação do crédito do ICMS. Então, o drawback nada mais é que é um benefício na importação para você não repagar imposto. Né? Então, quando você exporta. Você sabe que tem muita empresa que às vezes paga imposto e poderia ter o benefício, né? Sim. Ainda está valendo o RICOF ainda, o projeto RICOF? RICOF? Aqui em São José, quem tinha o RICOF era a Embraer, né? São poucas empresas que, né, tem acho que GM também, empresas que têm uma linha de exportação geralmente muito grande. as montadoras. São as montadoras que exportam muito, né? O RICOF é justamente uma linha, tem a linha azul, né? Que é muito parecido com o RICOF, que é onde as empresas têm praticamente já tem a liberação da carga imediatamente quando ela chega, né? Faz o trâmite de entrada, de registro da DI, a carga já é automaticamente liberada para uso na produção, para não ter problema de parar a linha de produção por falta de peça. Né? A DI é declaração de importação. DI, declaração de importação. Nós temos os dois documentos, né? Declaração tem de importação. Tem a DSI também, declaração simplificada. Que é a, né? A DUI agora é DUI, né? DUI. DUI, declaração única de exportação. A DE mudou, DDE mudou para DUI, que é Declaração Única de Exportação. Você está vendo como que as coisas mudam e a gente fica desatualizado? Sim, sim. Então, o bacana do comércio internacional é isso. Todo dia tem uma nucada assim, tem muita novidade, né? Principalmente na parte logística, né? O mundo muda muito rápido e a gente vê questões de guerras, pensa que não, mas interfere muito na logística, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Vou fazer uma comparação. Em outubro, eu trouxe um container da China por $1.600, um container full, 40 high cubic. Hoje, né? Eu trouxe outro agora em abril, 2.300. Agora, para embarcar, já estão falando em 4 mil. Tudo por conta da crise de guerras, essas coisas, né? A guerra também afetou os custos. Eu tenho bastante clientes que tragam produtos do Japão. Então, teve uma interferência no custo de embarque aéreo por conta da guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia. Então, assim, o mundo muda. Então, a logística também muda. Então, o pessoal sempre pergunta, geralmente na área de TI, o sistema que é o ERP, ele não sofre interferências. Quais sistemas que sofrem interferências aí? Né? Eu implantei muitos sistemas de importação e exportação, muitos clientes de Israel, da China, da Índia, do Japão, da Tailândia, de vários países aqui da Argentina e tal, importação e exportação. Então, quando muda alguma coisa, interfere essa documentação, esse processo externo ao ERP. Como nós vimos aí no começo, vocês viram que tem a nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída. Então, isso não vai ter problemas dentro do nosso processo do ERP, dentro da nossa gestão empresarial interna. Nós vamos ter problemas quando muda nos sistemas satélites. Por exemplo, na importação mudou alguma coisa, o sistema especialista em importação e exportação, ele tem que se adaptar. Então o pessoal pergunta, poxa, mas esse negócio não para nunca. Não, o mundo comercial, né, o mundo econômico, ele não para. E desde o começo que nós falamos no primeiro episódio aqui, o conceito da empresa, ele não muda. Então, um ERP não muda. A parte financeira, comercial e produtiva não muda dentro da empresa. Mas o seu relacionamento externo é que vai mudar. Então, é a mesma coisa quando muda alguma coisa tributária. Sim. As empresas estrangeiras e os gestores de empresas internacionais, eu senti muito isso na pele. E hoje eu vou deixar uma dica aqui para os empresários e gestores, que quando vêm os gestores internacionais para cá, eles não têm a mínima ideia do que é um Brasil. E eu falei para vocês aqui, o Brasil é muito bem organizado. Tem o procedimento certinho para ser seguido. E aí todo mundo fala, e por que o Brasil é complicado? É porque o brasileiro é indisciplinado. Não tem como não dizer que não é. Né? Por exemplo, até citei para um colega aí, que tem, por exemplo, vagas de estacionamento na frente do estabelecimento. Não tem nenhum carro estacionado, o cidadão, ele chega, ao invés dele estacionar na vaga certinha, ele estaciona de atravessada na vaga. Isso é uma indisciplina.
No mundo dos negócios acontece isso também, por incrível que pareça. Então, o Brasil é organizado. Quando nós formos ver no próximo capítulo a parte de tributação, vocês vão ver como que o Brasil é organizadinho. E hoje eu participei de um evento, e o palestrante, inclusive, estava falando sobre, né, a tributação, sobre o que o governo tem de informações de todas as pessoas. Aí o empresário fala, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero ficar mostrando isso para o governo, não sei o quê. Não tem que mostrar nada, o governo já sabe de tudo. Todas as transações, elas são atualizadas online. Na palestra que eu dou de gestão empresarial, eu mostro as armas do governo na área de tecnologia de informação e as armas das empresas. Eu mostrei aqui no primeiro capítulo. Enquanto o governo está com mísseis de última geração na área da tecnologia, né, aviões supersônicos e tal, as empresas estão na era da catapulta, do arco e flecha, e estão melhorando, mas ainda está longe. Todos os sistemas ERPs, eles têm que ser online real time. O gestor tem que ter na sua mão o balanço atualizado a cada transação que ocorre na empresa. Entendeu? E hoje, por incrível que pareça, nós temos muitas, mas muitas empresas que ainda fazem processo batch. O que é o processo batch? Colhe os dados durante o dia e à noite vai processar, vai atualizar contas a receber, vai atualizar contas a pagar, vai atualizar a contabilidade. Já era. Tudo tem que estar online real time. Como eu citei para vocês também aqui, o impostômetro. Põe no Google lá, impostômetro, e vocês vão ver. O governo informa online, real time, transação por transação que ocorre no Brasil, de todos os tributos. E você pode consultar tributo federal, estadual e municipal por impostos. IPI, ICM, PIS, COFINS, CSSL. Tem até um tributo aí que não sei se muita gente conhece, que é o FCP, né, o Fundo de Combate à Pobreza. Então, tudo isso é atualizado online para o governo. Comprou um pacotinho de pipoca ali, ele já está sabendo. Por quê? Ah, mas não emitiu cupom fiscal, não emitiu nota. Você pagou com seu cartãozinho, meu filho. Na tua conta já está, o Banco Central já está informado e o governo já está sabendo. Não tem como fugir. Então eu falo para todos os empresários, trabalha certinho. Empresas de consultorias de TI, por exemplo, elas têm que estar muito bem preparadas. É outra coisa que eu sempre chamo a atenção. Quem trabalha com TI, hoje, atualmente, não é simplesmente saber fazer programas. É conhecer o processo, saber o que está acontecendo. E, Denner, você falou para mim e confidenciou nos bastidores que você trabalha com TI, tem um sistema que gerencia a sua empresa lá, que faz a gestão. Fala um pouco para nós da gestão informatizada sua. Não, sim, não tem como. Eu participei de implementações de grandes RPs nas indústrias, né? E quando eu fui começar meu próprio negócio, também eu investi um tempo para procurar um RP que fosse satisfatório, que tivesse tudo interligado. Então hoje eu tenho nesse RP meu na nuvem, né? Tenho toda a parte de CRM, um bloco só de CRM que cuida dos leads, de propostas. Tenho um bloco de serviços, que são toda a parte de prestação de serviço, que é extremamente importante, de cadastro de materiais, que eu acho que dentro daquilo que você estava até falando agora, quando a gente começa um processo de importação, a primeira coisa que a gente analisa é o NCM do produto, que é a classificação fiscal. E lá fora é chamado de HS Code, que é o Harmonized Code, né? Que a diferença é que o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, são 8 dígitos, e lá o código harmonizado são 6 primeiros dígitos do NCM. Então, no NCM tem 2 dígitos a mais que complementam a descrição do produto. Então, ali tem toda a estratégia da importação. Se é um produto que vai precisar de licença prévia de importação, se é um produto que a tributação, qual é o imposto de importação, pelo NCM a gente descobre qual que é a estratégia para fazer o processo de importação. Então, isso nascendo correto, né, a maior dificuldade, eu acho, das empresas, né, pelo menos que eu passei, tinha uma dificuldade enorme na parte de cadastro de produto, né, de fazer a classificação correta, fazer a descrição correta do material. Então, hoje, eu atuo desde códigos assim, simples, né, como códigos de máquinas e equipamentos que são muito mais elaborados, mais detalhados.
fazer um processo de importação. Então nós fazemos a análise tributária, o NCM, faz a descrição completa, e hoje isso eu tenho tudo dentro do meu RP. Né? Então quando eu vou emitir uma nota, já sai tudo, você falou do CFOP ali, eu emito a nota, se o cliente é pessoa física, lá no Maranhão, já sai com 608, por exemplo, entendeu? Que é pessoa física, né? Já está vinculado. Já está vinculado. Então, o cadastro, então você não tem erro fiscal na emissão de nota. Certo. É zero. Então, você já está com RP e dá agilidade no seu processo. Né? Então, não dá para você começar hoje uma empresa no BET, como você falou. Né? Então, vale a pena você investir. Hoje em dia, existem soluções, né, que estão ao alcance de todos, né? Empresa pequena, médias empresas, mas é importante começar organizado já. Né? Então, e nós temos a parte financeira, que já é interligada com o banco, faz pagamento, controla, e tem a parte que controla todo o balanço da empresa em tempo real. Você fez uma transação, emitiu uma nota, já está contabilizada na empresa. Então, estoque, em tempo real, tudo em tempo real. Exatamente. E olha, falando em NCM, né? A NCM, que antigamente era a classificação fiscal, depois, né, tornou-se a NCM, que é a mesma classificação fiscal, que o NCM é a nomenclatura comum Mercosul. Ela é criada de acordo com o material empregado num determinado produto. Sim. Qual é a maior quantidade, né? Então, eu implantei muito sistema de gestão de estoque, de parte de engenharia, tudo. Então, o que acontece? Ali, nós temos um produto, por exemplo, o produto básico de um produto, a matéria-prima básica, é borracha. Então, a borracha, ela tem um NCM, ela tem um imposto. Sim. Mas, de repente, isso é bastante interessante, de repente, o engenheiro fala assim, se eu substituir isso aqui, para ficar um pouquinho mais, por exemplo, de alumínio numa peça, ao invés da borracha, ou ao invés de um metal mais caro, o imposto, eu consigo diminuir a tributação do IPI de acordo com a classificação fiscal, mudando um pouquinho a característica do produto. Isso é fato. Né? Na época que eu trabalhei, que não faz muito tempo assim, coisa de 3 anos, 2 anos, 3 anos, e ainda continua assim, né? Então, existem regras de classificação fiscal, várias regras. Né? A primeira regra, que a gente chama de 1A, que é você classificar o produto de acordo com o que você falou, partindo da origem do produto. Eu tive uma empresa que ela sempre usou essa regra 1A. E eu cheguei e falei, olha, está errado. Porque, por exemplo, a gente tinha peças que tinham horas de engenharia, que eram peças desenhadas e para uso exclusivo na máquina. Por que eu vou pagar um IPI, né? Eu tinha que pagar um IPI, né, recolher IPI para uma peça dessa, em caso de venda, e não era. E na importação, porque eu importava muita peça assim, de aço. E aí, falou, não, mas essa peça é engenheirada, é feita exclusiva para uso na máquina, então nós vamos usar como parte peça da máquina, que o IPI é 0. Olha só quanto de redução que a empresa não teve com isso. Né? Porque o IPI, apesar de não ser custo no processo, né, ele entra no sistema perde-comp, que a empresa compensa, mas afeta o cash flow da empresa. Né? Você vai pagar um imposto, sendo que podia estar o dinheiro no caixa, no bolso do empresário. Então, são essas expertises, né, de saber classificar bem o material, faz uma enorme diferença. E tem empresa que põe muita coisa no automático. Sempre fiz assim, sempre vou ser assim, e toca. Mas quando um profissional, né, que conhece, que no meu caso sou engenheiro, sou especialista em classificação fiscal de mercadoria, eu analiso essas coisas e falo, gente, dá para melhorar. E dá para maximizar o lucro. Uma boa grana aqui, né? Com certeza. Exatamente. Então, isso acontece muito nas empresas. Acontece muito. Né? Eu falo sempre, na profissão de TI, que nós fazemos, eu faço arquitetura de software, engenharia de software, não tem como o empresário mentir para nós. Porque se ele mentir, a máquina não vai fazer o que ele quer. Então, ele é obrigado a falar a verdade. Então, por exemplo, quando nós estamos implantando ou desenvolvendo um sistema para a parte de engenharia de processo, por exemplo, né, a parte indústria de processo, alimentos, laboratórios, produtos químicos e tal, né, nós sabemos até a fórmula, a quantidade, segredos. Tem muito descuido de gestor de TI que contrata uma consultoria que ele nem conhece direito e assim por diante. Eu falei para um gestor aqui em São José, eu falei assim, você
tem o termo de sigilo das consultorias que trabalham com você? Pô, mas precisa disso? Falei, meu amigo, informação é o maior patrimônio que a empresa tem. Sim. Então, quando você vai contratar uma consultoria, você tem que verificar se ela tem registro no INPI, se ela realmente conhece, se ela tem o sigilo, né, preservado. Um contrato de confidencialidade. Por exemplo, na época que lançou o Viagra, né, eu trabalhei no modelo de produção no Brasil. Para você ter uma ideia, eu conhecia a fórmula todinha. E eu conhecia a farmacêutica a farmacêutica todinha, exatamente. Inclusive, para você ter uma ideia, a fórmula chegou de helicóptero. E foi passado para mim, para poder instruir os engenheiros a montar a estrutura do modelo de produção da química. Entendeu? Então, essas coisas aí, o pessoal que trabalha em TI, eles têm muita informação e certa, a verdade, precisa, né? Não pode. O gestor, ele tem que fazer um treinamento do que é a área de TI na empresa dele. Qual é a importância? Ele não pode ficar alheio apenas à gestão de estratégia de negócios. Ele tem que ter um carinho especial pela gestão da informação. Como eu disse para você, tem casos em que a empresa de um software online, real time, tudo na hora, ela resolveu voltar para um software da década de 60. Totalmente ultrapassado. Tudo por quê? Porque o gestor internacional falou para ele, não, você vai fazer assim. Cadê o conhecimento desse gestor para chegar e falar, olha, se fizermos assim, nós vamos colocar a empresa numa situação tão delicada que nós poderemos ter muitos problemas. E explicar para eles, né? Porque eles não são reticentes. Eles não falam assim, por exemplo, seja dos Estados Unidos, de Europa, de outros países. Se explicar direitinho para ele, né, ele vai entender. Já aconteceu comigo isso numa empresa. Eu vivenciei bastante isso, né, com empresas multinacionais, e eu sempre falava para eles, o Brasil não é para amador, gente. Vocês querem vir para cá, tem que escutar o que a gente tem para dizer. Porque às vezes eles vinham com a cultura deles de fora, de ser europeu, né, ser um povo mais assim, soberano, e não escutava muitas vezes o que o brasileiro tinha para falar, para fazer, né? Então isso é bastante comum no Brasil. Eu vivenciei muito isso aqui na área de tecnologia de informação. Inclusive teve controller que pediu para eu interferir, porque eles vieram para cá com o software internacional para implantar em um mês. Eles só queriam emitir a invoice e ir embora. Não, aqui nós temos nota fiscal, nós temos a parte de tributação, e eu tinha dado um treinamento nos Estados Unidos justamente para mostrar a estrutura tributária brasileira, e o controller me chamou e falou assim, dá para você fazer um resumo lá e conseguir mostrar para eles? Eu passei a noite inteira trabalhando no hotel, fiz o resumo e apresentei para os 4 americanos que estavam aqui. Simplesmente eles voltaram, reviram o projeto para implantar em 1 ano. Sim, com Porque certeza. é o que você falou, Brasil não é para amadores. Sim. Então, Exatamente. precisa ter a cultura brasileira, Sim. o conhecimento, e como eu disse, o Brasil é muito bem organizado. Muito bem. Tá? Então, quanto a isso, por exemplo, hoje, eu vou explorar um pouco agora esse lado comercial, né? Sim. Exploramos já a gestão, a parte de NCM, tributação, já vimos de você que as empresas, se eles contratarem um profissional que conhece, eles podem economizar muito em impostos, né? Mas nós vamos conversar agora sobre o mercado econômico mesmo. Como é que está a importação e exportação de produtos no Brasil em termos de crescimento? Está estacionado ou está diminuindo? Como está essa situação? Esse mês agora, o Brasil fechou com um superávit, né, na exportação. Então, assim, o Brasil, a balança comercial está para o nosso lado. Nós estamos exportando mais do que importando. Então, eu acredito mais que a importação diminuiu um pouco por conta do aumento, né, do custo dos fretes, né? O dólar também teve um aumento. Então, isso as empresas acabam adiando um pouco as suas importações, né? Então, o Brasil hoje tá com uma balança favorável, né? E a tendência é commodity, né?
Hoje o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Celulose, agro, então comida, né? Carne. Então assim, o Brasil tá muito bem no cenário mundial hoje, né? Então, em termos de comercialização, assim, o Brasil ele tem muito produto que ele exporta, né? sim. Eu estava dando um treinamento na cidade de Frutas, Hickory, na Carolina né, do Norte, e eu cheguei no aeroporto, olhei assim um produto brasileiro na prateleira, falei, puxa vida, só não vou falar a marca aqui porque eu não tenho autorização do dono da fábrica, mas eu fiquei orgulhoso, sabe, eu display assim com o produto brasileiro, né? Não, e várias pessoas que viajaram comigo, né? E eles falavam, vendedores internacionais e tal, né? Eles falavam assim, cara, você não acredita, mano, bebidas, por exemplo, no meio das marcas mais famosas de uísque e vodka, você vê uma garrafa de cachaça brasileira, é muito legal, muito legal, bacana. Né? Então, é isso, nós temos no Brasil hoje, né, um avanço tecnológico, principalmente na área de processo, de gestão, muito bom, muito avançado, devido a mudança drástica, né? Isso aí, como você mesmo disse, muda, tem que mudar o sistema de importação e exportação, mudar o sistema de ativo fixo, mudar isso, mudar aquilo, e isso traz para a área de TI uma expertise de rapidez. Sim. Porque muitas vezes muda a lei e tem um prazo de um mês para colocar tudo no ar, né? Exatamente. Uma das coisas que mudam aí, que a gente falou, é a questão do imposto, né, de importação, porque ele funciona como uma barreira comercial. Tem empresas, quando o país tem, por exemplo, empresas com produção local e quer proteger um pouco essas empresas, eles aumentam o imposto de importação. Então, eu tenho produto que varia de imposto de importação de 14% a 35%. Entendeu? Então, assim... tem as leis antidumping, né? Então assim, tem muitas barreiras comerciais. Então o país ele sempre fica atento nessa balança comercial, o que está sendo importado, o que está sendo exportado. Então isso dá acesso a qualquer pessoa, qualquer um. Pode entrar lá no Gov, lá, né? no site do Gov, e pesquisar pelo NCM, o que está sendo exportado pelo período, qual que é o volume de peso, preço por dólares por quilo que está sendo importado e exportado. Então, existe até o mapa de calor, né, dos produtos. Então, quem tiver curiosidade aí, fica o convite para entrar no site e pesquisar, para saber o que material que a gente está importando mais. A gente usa isso aí, inclusive, né, eu uso muito esse recurso, porque às vezes tem clientes que pedem, eu quero trazer isso aqui da China, e por preço de tanto. Aí a gente faz análise, fala, olha, isso aí você vai ter problema, porque esse preço está totalmente fora. Quanto que pesa, né, a mercadoria? Então, quando eu faço muito análise de viabilidade, porque antes do cliente decidir fazer uma importação, eu tenho que apresentar para ele quanto que ele vai chegar com o produto aqui para ser competitivo ou não. Então eu vejo aqui muita empresa fazendo propaganda em importação digital, coisa que nem existe. Os caras falam, eu faço importação digital, traga no meu container compartilhado. Gente, isso não existe. Isso aí é propaganda enganosa, né? O que existe é você fazer um estudo, né? Se é uma importação direta, se é uma importação indireta por encomenda, e apresentar para o cliente uma solução e quanto que vai chegar de custo para esse produto aqui, né, colocado aqui. A gente chama de landed cost, que é o custo dos tributos, considerando a posição fiscal da empresa, se ela é simples, se ela é lucro presumido. Então, a gente vai falar, chega para você nesse custo. E aí, nesse custo, você é competitivo para você revender, para você produzir. Então, eu faço muito isso, ajudo muito o empresário a tomar a decisão de importar ou não importar, continuar fazendo aqui. Entendeu? Adquirir no mercado interno ou no mercado externo. Né? Então, aí eu tenho uma pergunta para você a respeito das compras online. Você falou aí na compra e tal, né? Quando nós compramos um produto, por exemplo, internacional, através das Shopee, empresas de Shopee, Amazon e essas empresas assim, às vezes vem sem os tributos e às vezes é taxado. Sim. O porquê disso? O que acontece aí? Então, depende muito assim, da quantidade, né? Então, a pessoa física, o valor do produto, né? E também tem a importação courier, né? Que por exemplo, hoje em dia a legislação mudou, acho que
você aumentou acho que para $100 para não ter taxação, né, de imposto, e a partir desse volume até no caso $3.000, né, 45 quilos, todo mundo às vezes acha que a vantagem, vou trazer via courier que é mais vantajoso. Tá bom, você contrata uma empresa de courier, você vai pagar 60% de importação, mais o transporte, mais você vai evitar alguns custos fixos de despachante aduaneiro e tal, porque às vezes a empresa de courier usa da própria empresa de courier. Mas às vezes o processo acaba ficando bem mais caro. Certo. Então tudo tem que analisar. Não existe um caso pronto, né? Tem uma receita. Tem uma receita. Tem receita aí. Mas tem produto que você falou, que você faz a compra, já aconteceu isso. Eu tive que recolher e aí o site me reembolsou. Quando eu faço a compra pelo site, você tem que recolher os tributos, o site ele te reembolsa. Ele te paga, você paga, entra em contato com eles, eles reembolsam o imposto, porque cai na malha no caso da importação, a Receita fala, ó, esse produto está trazendo mais de eles já podem trazer. Tá. Agora, nós falamos de produtos palpáveis. Os produtos não palpáveis. Virou um consumo internacional de serviços. Olha só, as empresas começaram a tirar os seus equipamentos do Brasil e usar o seu equipamento fora do Brasil. Mas isso não é grátis. A empresa brasileira tem que pagar esse serviço para a empresa lá fora. Até 2014 não era taxado. Em 2014 foi criada uma lei que poucas empresas sabem que tem que pagar os tributos do serviço tomado no exterior. Eu já vi várias empresas que não estão nem aí, transfere o dinheiro para lá e tudo bem. Não pode, tem que pagar todos os tributos. Sim, você tem que... Então, por quê? Porque com o advento da nuvem, estou falando da área de TI, no advento da nuvem, o que acontece? Ficou mais barato a nuvem lá fora do que dentro do Brasil, porque dentro do Brasil tem os impostos, e lá fora não tinha. Então, o que começou a acontecer? As empresas começaram a usar o serviço lá fora. Em 2014, o governo falou, vamos taxar o de fora também, como uma importação de serviço, importação de mão de obra. Até eu vou dar uma analisada, por exemplo, quem está no Brasil prestando serviço fora, como é que fica a parte da legislação trabalhista dentro do Brasil, né? Porque tem muita gente que está trabalhando remoto fora, né? Eu tenho que me atualizar a respeito disso, porque... Tenho bastante conhecidos que trabalham em empresas no exterior, aqui no Brasil, remotamente. Recebem numa conta em dólar, né? Então, eles têm como se estivesse expatriado, mas trabalhando aqui. Ótimo. Então, no próximo episódio, quando eu for falar sobre serviços e a parte de tributação, eu vou trazer já o material a respeito disso para informar os gestores de empresa no Brasil que utilizam serviços lá fora. Tá? Excelente. E daqui a pouquinho a gente volta para você dar um alô para o nosso pessoal aí, porque esse pessoal que está assistindo a gente aí são pessoas que acompanham o nosso programa, acompanham o nosso trabalho, e eu tenho um carinho especial por eles, porque muitos são meus amigos pelas empresas que eu passei pelo Brasil e fora do Brasil. E são pessoas vividas, que conhecem muito, assim como você, né? É um prazer tê-lo aqui, informar. Gostaria de ter mais tempo para a gente conversar, porque essa área de importação, exportação e tributação é bastante ampla, né? Mas já deu para ter uma ideia do que é uma Fundap, do que é um drawback, do que é um RICOF e assim por diante. Sim. Então agora nós vamos passar para o nosso terceiro bloco, que é o bloco de TI. Então, esse primeiro frame aí, olha, ele está aí o sistema de gestão empresarial do lado informática. Ali eu coloquei os tamborzinhos, esses tamborzinhos referem-se a tabelas para preparação da montagem de uma modelagem de dados. Tá? E porque tem duas em cada caixinha dessa, nós vamos mais para frente informar para vocês o porquê disso. Isso é por causa do conceito de negócios. Que eu falo de empresa, sempre foi assim e sempre foi, ela não vai mudar. Esses processos vão ser assim, tá? Desde a época do papel, desde a época da pedra lascada. O próximo frame, por favor. Então, aqui nós temos o quê? Né? A base de dados no cluster. Por que eu coloquei isso aqui?
Hoje, muitos sistemas, principalmente internacionais, os sistemas ERPs, eles estão trabalhando numa linha linear, na horizontal. E toda a parte brasileira, desde o advento da IN 68 e IN 86, se integra e depois o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. No SPED foi criado pelo sistema cluster, ou seja, as informações elas são colocadas em pencas. Ela não tem mais aquela tabela com um monte de campos, ela vem numa estrutura. E os softwares do século passado, ele não está preparado para isso. E para preparar, vai um custo muito alto, né? Tem que fazer uma arquitetura nova, uma engenharia nova. E a parte de modelagem de dados tem que ser muito bem feita para não travar a máquina. E ao longo desses 25 capítulos, como eu falei, desses 25 episódios, nós vamos conhecendo isso aí, que quando chegar no final, o empresário de qualquer nível, funcionário na empresa, da parte administrativa, gerência, gestão, ele vai entender o porquê de muitos problemas que nós temos dentro das empresas hoje. Tá? Então, é isso aí. A área de TI, eles falam assim, qual é o seu banco de dados? Aí o cara fala assim, meu banco de dados é Oracle, meu banco de dados é SQL e tal. Banco de dados, quando nós falamos SQL, ele não é o banco de dados, ele é o gerenciador das tabelas que estão lá dentro. Então, nós temos as tabelas distribuídas que estão lá com as suas informações e o banco de dados gerencia isso. Ele gerencia integridade, ele gerencia qualidade, ele gerencia rollback, uma série de coisas. Quando nós falamos banco de dados, as pessoas pensam no arquivo em si. E não é. O banco de dados ele é o gerenciador disso. Por isso é que tem os especialistas em banco de dados, porque eles sabem como configurar para não travar a máquina e para não acontecer, né? Isso aí. Então, esse é um pouquinho hoje de TI junto com a gestão empresarial. E lá para frente vocês vão entendendo devagarinho o que está acontecendo a TI dentro de gestão empresarial. Porque quando nós falamos em TI, é amplo, né? TI está em joguinhos, TI está na área hoje de marketing, está na área da propaganda, de tudo, né? E a área de TI voltada para a gestão empresarial, administração, análise de dados, é um outro mundo. E esse outro mundo tem um valor imensurável para a empresa. Precisa ser online, integrado e real-time. Passou um segundo, já era. Né? Então é isso aí. Beleza? Então, nós estamos aqui, né? Hoje, já finalizando o nosso programa, estou aqui sendo avisado pela técnica que faltam apenas 5 minutos, mas em 5 minutos dá para dar a volta ao mundo, né? E nós vamos dar essa volta ao mundo, transferindo a palavra aqui para o Denner dar um alô para vocês aí, se despedir, e nós agradecendo profundamente a sua participação aqui. E com certeza nós vamos voltar mais vezes, tá? Todos que passaram por aqui, provavelmente eles voltarão aqui, tá? Para falar um pouco mais, porque nós temos um tempo de 1 hora e às vezes ainda fica alguma coisa que a gente gostaria de saber. Denner, então, suas considerações finais para os nossos telespectadores e os nossos queridos amigos pelo Brasil e pelo mundo. Não, eu queria agradecer, eu que agradeço a presença, né, de vocês, de quem está, dos telespectadores. Eu não sei se eu posso aqui compartilhar meu e-mail. Claro que pode, fique à vontade. Bom, aliás, é esse o pagamento que nós te damos pelo trabalho de você ter vindo até aqui. Não, eu queria deixar meu e-mail para as pessoas que tiverem perguntas, tiverem algumas dúvidas, né, quiserem fazer posteriormente. Eu prometo que vou responder a tempo, né, todas as dúvidas e perguntas que os telespectadores tiverem. Meu e-mail é denner@ipcsupply com 2p ly no final, né, .com.br. E com certeza @ipcsupply.com.br. E com certeza você tem uma página lá na internet, né? Tem. Isso, o site lá, e o pessoal consulta, tira dúvida com você. Pode tirar dúvidas sobre importação. Precisar de visita técnica para a gente fazer alguma avaliação de uma operação, estamos à disposição. Muito agradecido, Denner, da próxima vez. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E a gente vai conversar um pouco mais profundamente aí.
E eu agradeço profundamente também os telespectadores aí. Nós vamos voltar na quarta-feira que vem, às 19h30. Hoje vai encerrar um pouquinho mais cedo, nós começamos um pouquinho mais cedo também. E daqui a pouco nós estaremos indo para casa. Espero que todos vocês tenham aproveitado, conhecido um pouco de importação e exportação, um pouco mais da gestão empresarial e a preocupação com a atualização, principalmente gestores, diretores, gerentes de TI, toda a área administrativa da empresa precisa estar atento. E principalmente a área de taxas, a área de tributos. Porque o que nós vemos, principalmente o pessoal da gestão empresarial, né, de TI, que conhece realmente uma gestão empresarial, vê as empresas jogando fora muito recurso financeiro. Por quê? Às vezes por pequenos detalhes, né? Um pequeno detalhe para o empresário, o gestor, o diretor, o controller, é importante. Eu trabalhei com uma controller que, fantástica, e numa empresa que tem no Brasil 3 segmentos deles, né? 3 empresas. Uma é originária da Ásia, outra da Europa, né? E, aliás, 2 da Ásia, que é uma do Japão e uma da Coreia, e outra de Israel. E eles só fazem importação. 95% é importação. Eles produzem muito pouco no Brasil, que é empresa de ferramentas de corte de máquinas e equipamentos, robótica e etc. Né? Muito bom. E essa controller, eu tive o prazer de trabalhar com ela. Eu até vou entrar em contato com ela e pedir autorização para ela para falar o nome dela aqui no ar. E aprendi muito, mas muito mesmo, tá? Com a parte de controladoria de importação e exportação com ela. Né? E todos os gestores que eu trabalhei me ensinaram muito a parte de gestão. E a gente trocava também informações na parte de TI. Então, numa empresa nós temos o gestor e o investidor. Até o investidor falava para ela assim: eu não quero saber o que vocês estão fazendo, eu quero saber quanto que eu coloquei e quanto que eu vou receber de volta. Só isso, eu sou investidor. Eu não quero saber a parte contábil, importação, exportação, táxi, nada disso, não me interessa isso. Me interessa é quanto que eu coloquei de dinheiro e quanto que eu vou pegar. Só isso. E ele está certo, ele é investidor, ele não tem que estar preocupado com isso, né? Sim. Mas essa que eu trabalhei com ela, até hoje eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho que nós fizemos junto, que foi muito bom. E além de muitos outros, né, na carreira. Muito bom. E, Denner, agradeço mais uma vez a sua presença aqui e as portas da TVI, do meu programa aqui, TI Gestão Empresarial, está aberto para você e nós vamos continuar aí trocando umas figurinhas, né? Muito obrigado, meus queridos telespectadores. Uma boa semana para vocês até quarta-feira que vem. Bom final de semana com seus familiares. Fiquem com Deus e nós estamos aqui sempre contribuindo com um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado a todos. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.